Agora tá. Bom, aqui está, gente, o tema dessa noite, o reino de prata. Então, nós iremos dar continuidade, né? Ontem estudamos sobre o reino de ouro e hoje a gente vai estudar sobre o reino de prata. Então, eu começo o sermão falando de algo muito, mas muito importante para o tema de hoje, que é o quê? A cidade de Babilônia. Aqui nós temos uma ilustração, uma representação de como era essa cidade no passado, nos dias de Daniel, nos dias do rei Nabucodonosor. Então você vê que era realmente uma cidade, o que imponente, né? Era uma cidade que causava deslumbre. É uma coisa muito importante no contexto dessa cidade, e eu gostaria de passar essa informação para vocês, muito pertinente para o nosso estudo de hoje, é isso aqui, ó. Isso daqui, irmãos, é considerada uma das 7 maravilhas, ou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Isso aqui é o jardim suspenso, da onde? De Babilônia. O negócio era tão formidável para a época que até hoje, né, as pessoas comentam da plenitude, da beleza, do impacto que causava esse monumento. E sabe o que aconteceu? Era o seguinte: a esposa de Nabucodonosor, ela morava em uma região que tinha muitas montanhas. E o que acontece? Ela era uma mulher que não era natural de Babilônia, né? Ela era estrangeira. E o que acontece? O rei mandou construir esse monumento para que ela relembrasse, matasse a saudade do lugar onde ela morava. Ela era da Média. Então, é algo muito interessante aqui. E esse monumento da época, esse monumento aqui, ele era algo assim extraordinário para o tempo em que eles viviam. Então, é considerado aqui, é importante que vocês anotem, viu, crianças? Anote isso aí, ó. O jardim suspenso da Babilônia era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa informação pode cair na prova de vocês, viu? Então, já se liguem aí. Então, a gente tem aqui essa ilustração que mostra, né, a imponência desse governo extraordinário do rei Nabucodonosor. Então, começamos falando do poder, falando da cidade, falando de Babilônia. Mas, vamos lá. Abra sua Bíblia em Daniel 2, versículo 39. E sempre nós iremos começar com esse tópico aqui em cima. O significado do sonho. Quando você achar, diga amém. Pronto, vamos lá. Vamos fazer aquela coisa que é importante, né? Orar. Vamos orar. Querido Deus, que essa noite o Teu Santo Espírito possa mais uma vez falar conosco aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos ouvir. Que a mensagem ela possa vir de encontro com aquilo que precisamos. Que o Teu Santo Espírito possa abençoar, Pai, a presença de cada pessoa que aqui se encontra, cada familiar aqui representado. Que o Senhor venha ser, ó Deus, com aqueles que estão assistindo. Fiquei muito feliz, porque ao chegar em casa ontem, eu percebi que mais de 200 pessoas acompanharam de forma simultânea a live, a transmissão. Pai, que essa noite, mais uma vez, eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos e que o Senhor possa falar conosco. Desde já, é o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Bom, o texto diz assim, ó: depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Quando Daniel está falando para Nabucodonosor, ele falou que o primeiro metal que aparecia era a cabeça, e essa cabeça era de quê? De ouro. Só que qual é o segundo metal que aparece na estátua? Prata. O segundo metal da estátua é o quê? É a prata. E o ouro vale mais do que a prata.
a prata é inferior ao ouro. Quando nós olhamos assim, podemos entender que o poder Medo-Persas era inferior em exército, em guerra, mas não é isso. O governo Medo, ele é inferior ao governo de Nabucodonosor simplesmente pelo fato do esplendor do que foi o poder, o reino ou o império de Nabucodonosor. A cidade por si só, como você viu aqui na imagem, demonstrava isso, né? A beleza que era, a organização que era. Então, é inferior no sentido de estética, de governo, de mobilidade, de poder. E por que Deus usou a prata para representar o reino Medo-Persa? Por que foi que Deus usou a prata? Vocês lembram que ontem Deus usou o ouro por causa da luxúria, né? Por causa da adoração que eles tinham. Eles construíam templos que eram de ouro, mais de 18 toneladas de ouro. Eles construíam estátua banhada ou até mesmo de ouro. Então, assim, o ouro era uma figura muito importante no meio dos babilônicos. Mas por que Deus usou a prata para representar o novo império que iria surgir? Por que foi que ele fez isso? Muito simples. No sistema tributário Medo-Persas, eles negociavam com o quê? Com a prata. Então, o comércio Medo-Persa era através do quê? Da prata. Eles compravam, eles vendiam, utilizando como troca o quê? A prata. Por isso que a prata é colocado dentro dessa estátua, né? Representando o poder que iria vir seguinte, né? O próximo governo era o de prata, simplesmente por isso, porque eles usavam a prata como moeda de troca no seu governo. E partindo desse pressuposto aqui, olha só que interessante, a gente vai estudar aqui. Alguém sabe o que seria isso aqui? Exatamente, os utensílios sagrados, né, do templo de Jerusalém. Olha que interessante, a gente vai ler agora. No capítulo 5, todo mundo vai para Daniel, porque praticamente todo o sermão vai estar em cima de Daniel, hoje. Quando você achar, diga amém. Bom, eu vou aqui, ó. O texto diz o seguinte, Daniel 5, versículo 3 diz o seguinte: então trouxeram as taças de ouro que foram retiradas do templo de Deus, que estava em Jerusalém. E o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas beberam nelas. Irmãos, isso aqui é algo muito importante para que nós possamos entender o contexto do sermão dessa noite. Belsazar, ele conhecia a história que aconteceu com Nabucodonosor. No ano de 562, aos 104 anos de idade, é uma idade, né, que muitos de nós talvez não cheguem, morreu o rei Nabucodonosor. 23 anos depois disso, acontece esse episódio aqui, justamente no ano de 539 antes de Cristo. A intenção de Belsazar, ao celebrar a festa e mandar trazer os utensílios sagrados do templo, ele mandou trazer o candelabro de ouro, a mesa dos pães da preposição, o altar de incenso, vasos, bacia e taças, caldeirões, pães e o quê? Garfos. Ele mandou trazer todos esses utensílios, sabe para o quê? Para
afrontar o Deus do céu. O que chama a atenção aqui é a ordem dos metais que ele traz para beber o vinho e dar ao seu Deus, o Deus dele lá, né? O Deus de ouro, o Deus de prata, o bronze, o ferro, a madeira e o barro. E aqui nós temos uma representação novamente do que era o que? A estátua. O que é que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo: eu pertenço ao reino que conquistou e que derrotou, que trouxe vitória sobre Jerusalém. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: o meu Deus é mais forte do que o Deus de Israel. Essa era a intenção quando ele estava dando essa festa, como ele estava celebrando, utilizando os utensílios sagrados do templo, da casa do Senhor. Era uma afronta ao Deus do céu. Você já percebeu que muitas das vezes na história desse mundo, pessoas, recentemente, teve algumas pessoas que foram degoladas, né, vivas. Essas pessoas eram cristãs, chamaram elas para que elas renunciassem à fé, elas não renunciaram. Alguém pode até googlar lá no YouTube, clicar lá no YouTube, pesquisar, e você vai ver as imagens dos camaradas assim, indo em fileira, e depois o pessoal vai degolar esses cristãos. E mesmo eles sendo submissos a Deus, Deus ficou o quê? Silêncio. Deus não fez nada. Mas o que vai acontecer nesta história aqui é algo diferente. Aqui, Deus vai se manifestar. E olha que interessante aqui. No versículo 5, melhor, no capítulo 5, a partir do versículo 25 ao versículo 28, olha que informação nós temos aqui. Depois que eles estavam ali celebrando e de certa forma afrontando a Deus, veio uma mão misteriosa e escreveu isso aqui na parede. Esta é a frase que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Parsim. E esta é a interpretação. Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Versículo 27. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em quê? Em falta. Versículo 28, para a gente concluir essa parte. Assim, Pérez, o teu reino está dividido e entregue aos medos e a quem? Aos persas. Aqui nós temos uma situação muito, mas muito importante para entender o contexto do sermão dessa noite. Quando Daniel foi chamado para revelar essa estranha escrita, vocês perceberam que na história diz que uma mulher se aproximou, a rainha se aproximou e disse: olha, eu conheço alguém que pode decifrar isso aqui. Porque novamente repete a questão do sonho. Lembra que ele teve o sonho e ninguém conseguia descrever o sonho? Aqui acontece a mesma coisa. Há aquela inscrição na parede. E nenhum mago, nenhum feiticeiro, ninguém do reino de Belsazar conseguia o quê? Explicar. Só que vai entrar uma mulher no cenário. E eu estudando, né, hoje, essa mulher, ela não é a esposa de Belsazar. Por quê? Porque ela é muito nova.
ele tinha mais ou menos 26 anos. Então ela não tinha o conhecimento de Daniel. Segundo ponto, não poderia ser a mãe de Belsazar porque ela estava em terras estrangeiras, ela não estava em Babilônia. E terceiro, não poderia ser a mãe de seu pai porque ela tinha o quê? Falecido. E só sobrou aqui uma pessoa aqui que poderia ter acesso. Vocês lembram que para uma rainha ter acesso, até para uma rainha ter acesso ao palácio era complicado. Mas nesse caso aqui era um caso especial. A rainha que entra e que vai falar com Belsazar e dizer a ele que tem alguém que poderia decifrar aquele sonho, é nada mais nada menos do que a esposa de Nabucodonosor. Ela conhecia a história de Daniel. Ela conhecia a história de seu esposo. E Daniel vai e revela aquilo que estava escrito na parede do palácio babilônico. E a partir de agora, a gente vai começar o quê? O sermão. O texto diz que, no versículo 28, o teu reino está dividido e entregue a quem? Aos medos e aos persas. Mas olha que coisa interessante a gente vai estudar a partir de agora. A primeira coisa que a gente vai estudar está lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. Deus decreta juízo sobre Babilônia. Olha que coisa interessante. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. E isso é muito importante para mim e para você hoje. Por quê? Olha o que ele diz. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Irmãos, Belsazar, ele sabia quem era o rei, ou melhor, quem era o Deus de Israel. Ele conhecia a história de seu avô Nabucodonosor, que foi o Deus de Israel que deu para o seu avô a revelação do sonho, a interpretação do sonho que ele teve com a estátua. Foi o seu avô Nabucodonosor que, quando lançou aqueles 3 jovens na fornalha ardente, ele com seus próprios olhos viu a 4ª pessoa, que era o próprio Filho de Deus. E quando Nabucodonosor perdeu a consciência e que se tornou praticamente uma fera, ele clamou a esse Deus do céu, e esse Deus do céu devolveu o juízo de seu avô. Então aqui ele tinha conhecimento bastante, mas mesmo assim ele decidiu afrontar. Ele decidiu, ele em seu íntimo, ele falou assim: olha, o meu avô não sabe de nada. É os nossos deuses que governam. O povo está aqui escravo. Cadê o Deus dele para libertar eles? Mas foi aqui, nesse mesmo dia, nesse mesmo episódio, que Deus dá a sentença. A partir de hoje, o teu reino será jogado por terra. E olha que interessante aqui. Ciro, escolhido por quem? Por Deus. A partir de agora, a gente começa de fato o sermão dessa noite. Lá em Isaías 45, a partir do versículo 1, abra sua Bíblia ou anote, Isaías 45, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz o seguinte: assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomo pela mão direita para abater nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, para que não sejam trancadas. Irmãos, vocês perceberam que existem algumas cores diferentes no texto? Isso aqui foi de propósito, para que a gente possa entender algumas coisas importantes. Primeira coisa, assim diz quem? O Senhor. Ele está falando de quem? Não, de quem ele vai falar aqui? Ciro. E o Ciro é o quê? Do Senhor. Ungido. Irmãos, vocês têm noção do qual é o significado da palavra ungido? O que significa um ungido?
por que Deus disse que Ciro era ungido? Ciro não fazia parte. Ele não era um hebreu. Mas por que Deus escolheu justamente Ciro para ser ungido? Vamos agora estudar e entender o que é ungido. Deixa eu botar aqui. Essa é a palavra em hebraico, está aqui em cima. A palavra ungido significa Mashiach. E traduzindo para o nosso português, ela significa Messias. E o que é um Messias? No contexto bíblico, refere-se àquele que foi ungido, escolhido por Deus para uma missão especial, como reis, sacerdotes, profeticamente, o Salvador prometido. Então, todo Messias é nada mais, nada menos do que um ungido. Alguém que foi escolhido. E Ciro é um escolhido. E Ciro é um ungido. Em outras palavras, resumindo, Ciro é um Messias. E o que você vai aprender hoje aqui, a partir de agora, talvez você não sabia, porque eu não sabia. Gente, olha que interessante que a gente vai aprender aqui. Abra sua Bíblia. Deixa eu só voltar aqui, eu quero fechar um negócio com vocês. É importante aqui. Quando Deus disse, assim diz o Senhor a Ciro ser ungido, preste atenção que isso aqui é importante demais, para mim pular aqui. Eu acabei na pressa, acabei passando aqui. Quando Deus disse que Ciro seria o seu escolhido, o seu libertador, Deus falou isso 141 anos antes de Ciro nascer. Antes de Ciro nascer, Deus já o conhecia. Antes de Ciro nascer, Deus já chamava pelo seu nome e já dizia qual seria a sua missão aqui na terra. Ele seria um libertador. Ele seria um abridor de portas. Essa noite, antes de você nascer, Deus já te conhecia. Lembre-se disso. Antes de você existir, Deus já conhecia o seu nome. E esse mesmo Deus também chama você, chama a mim, chama a nós para sermos escolhidos. Para que você possa escolher caminhar com Ele. E olha aqui, agora sim, continuando. Olha qual foi a missão que Deus deu para Ciro. Isaías 44, você só volta uma página, já é do lado. Versículo 27 e versículo 28 diz assim: basta que eu dê uma ordem, e o mar seca, e os rios ficam sem água. Sou eu quem diz a Ciro: você governará em meu nome, e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja reconstruída, e que sejam postos os alicerces de novo. Qual seria a missão de Ciro? Ele iria devolver o povo de Deus à cidade amada, à cidade santa. Deus escolheu Ciro para que Ciro pudesse libertar o seu povo. E é aqui onde entra a questão aqui. Irmãos, viu que ele disse lá que ele iria secar os rios, fazer com que as águas baixassem, secassem. Preste atenção aqui que você talvez não conheça essa história aqui. Os muros de Babilônia praticamente eram indestrutíveis. Não tinha condição do exército de Ciro entrar ali. Mas sabe o que ele fez? Ele desviou um canal do rio Eufrates que entrava dentro de Babilônia. Sabe por onde?
por aquilo que eu comecei o sermão, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o jardim suspenso. Ciro, Nabucodonosor desviou a água do rio, fez um canal, e essa água ela entrava por dentro de Babilônia, e não faltava comida, não faltava bebida, eles tinham água, e naquela época que tinha água, tinha tudo. Aí Ciro vai, desvia essa água que entrava nos muros de Babilônia, e na madrugada, quando ninguém esperava, ele invadiu Babilônia e conquistou aquela cidade. E naquele mesmo dia, o rei que desrespeitou a Deus perdeu o seu trono, a sua coroa e a sua vida. E aqui nós temos Deus chamando Ciro pelo seu nome antes de sua existência, e Deus já determinando qual seria a sua obra, qual seria a sua função, o que ele iria fazer para o Senhor. E, irmãos, olha que coisa interessante aqui. Esse é um documento que foi encontrado. Deixa eu ler para vocês. Diz assim, ó: o cilindro de Ciro foi encontrado pelo arqueólogo Ramses Hassan em 1879, nas ruínas da Babilônia. O objeto está atualmente no Museu Britânico, em Londres. E sabe o que estava escrito nesse cilindro de Ciro? Olha o que estava escrito: eu sou Ciro, rei do mundo, o grande rei, rei poderoso, da onde? Da Babilônia. Todos os habitantes aceitaram Ciro com alegria, porque não houve resistência do povo quando ele invadiu a Babilônia de surpresa. Só rendeu o exército e descoroou o rei. Restituir os santuários. Olha o que Deus disse que ele ia fazer. E os deuses aos seus lugares prometidos. O retorno dos povos às suas terras. Nós temos a arqueologia, mais uma vez, comprovando que a Bíblia. Você está aqui essa noite porque existe um Deus poderoso que governa a história. E esse mesmo Deus anseia colocar você numa posição melhor do que essa que nós estamos. Porque de fato aqui nós não vivemos. A verdadeira vida está prometida por aquele que nos amou de tal maneira que deu seu Filho único. E Ciro é um tipo de Cristo. E a partir de agora você vai entender o porquê. Ciro como um tipo de Cristo. Preste atenção, abra sua Bíblia lá em Isaías. Isaías 7, versículo 14. Olha o que diz Isaías 7, versículo 14. Olha o que o texto diz: pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de quê? De Emanuel. Isaías escreveu que Deus chamou quem? Ciro. E Deus vai dizer, o nome dele vai ser Ciro. E o próprio Deus disse, olha, pois o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz a um filho e porá o nome dele de quê? De Emanuel. Nós temos Deus falando qual seria o nome do rei, Ciro. E Deus aqui falando qual seria o nome do libertador, do salvador, Emanuel. Olha aqui, mais um exemplo. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 18. Olha o que o texto diz. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Deus disse
que Ciro iria libertar o seu povo. E qual é a missão de Jesus? Libertar o povo de Deus. Uma outra coisa aqui que nos chama a atenção, a Bíblia diz que Deus chamou Ciro e disse: esse é o meu ungido, Ciro, o meu ungido. Olha o que o Espírito Santo diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele, o que Jesus está dizendo? Ele me ungiu. O Espírito de Deus ungiu quem? Cristo. O Espírito de Deus também ungiu quem? Ciro. E ambos têm uma missão de libertação. Ciro libertou os presos que estavam escravos lá em Babilônia. E Jesus veio a esse mundo libertar você e a mim da escravidão do pecado, da condenação, da morte eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Foi por isso que ele veio. Jesus veio para esse mundo para que eu pudesse enxergar. Jesus veio para esse mundo para que você pudesse enxergar. Jesus veio a esse mundo para dar sentido, para dar sabor à sua e à minha vida. É por isso que nós estamos aqui essa noite, para celebrar esse Deus tão perfeito, que governa a história desse mundo, mas Ele também governa a minha, Ele também governa a sua história. E continuando aqui, irmãos, em Apocalipse 16, versículo 12, olha que coisa extraordinária. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm de onde? Do Oriente. Jesus vai secar o rio Eufrates, para que ele possa vir. E como será essa vinda de Jesus? Apocalipse agora, capítulo 16, agora versículo 15. Eu venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que está alerta e tem consigo suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Como é que Ciro entrou em Babilônia? Como ladrão. Ninguém esperava. E de repente a cidade foi o que? Rendida. E de repente o rei foi destronado. Jesus virá para esse mundo como um ladrão. Somente aqueles que conhecem a Deus, que têm intimidade com Deus, saberá quem está vindo. Daniel sabia que Ciro estava vindo. Daniel sabia que o rei Medo-Persa estava vindo, que Babilônia iria cair. Nós também sabemos hoje que a Babilônia espiritual que governa esse mundo cairá. E nós não estamos o quê? Pegos de surpresa. Nós não estamos de surpresa. Nós temos saber, nós temos o conhecimento, mas o grande problema aqui é que eu e você precisamos estar o quê? Esperando. Não adianta conhecer a Deus, não adianta ter essa informação. É preciso servir a Deus, é preciso viver para Deus, é preciso estar testemunhando de Deus. Não adianta eu só saber, não adianta você saber. É necessário que a gente esteja o quê? Esperando, porque quem está esperando o ladrão nunca será pego de surpresa. Quem está esperando Jesus voltar nunca será pego de surpresa. Por isso que essa noite, crianças, jovens, adultos da Igreja Adventista que estão assistindo, estejam preparados, estejam esperando o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, porque Ele virá. E para fechar aqui essa parte, olha que interessante, no paralelo que a gente vai fazer aqui agora. Ciro foi ungido por Deus, está lá em Isaías 45, versículo 1. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, Lucas 4:18. Ciro secou o rio Eufrates para entrar em Babilônia. Jesus, está lá em Isaías 44, do 27 ao 28. Jesus, no livro do Apocalipse, também seca o Eufrates. Apocalipse 16, versículo 12. Ciro chegou de Babilônia. Jesus também, de forma inesperada, chegará. Está lá em Apocalipse 16:15. Em Isaías 45, lá em cima, ó, Deus conhecendo a história. E aqui nós temos um paralelo. Ciro foi o Messias libertador, e Jesus também é um Messias libertador. Estudando a Bíblia, você consegue entender que Deus tem o controle da história desse mundo. E esse mesmo Deus deseja nos
usar para que através do conhecimento da palavra de Deus, através do nosso testemunho, através de um estudo bíblico, você e eu possamos libertar as pessoas que estão aí fora do cativeiro do pecado. Porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte eterna. E Jesus hoje nos chama para que você, para que eu, para que nós venhamos libertar as pessoas que estão aí, que ainda não conhecem a Deus, e aquelas que precisam de apoio, mesmo já conhecendo. Tem pessoas que só você vai conseguir trazer ela para os pés de Jesus. Tem pessoas que só você, através da sua vida, do seu testemunho, elas vão enxergar Jesus. Por isso que nós não devemos abrir mão do convite que o Espírito Santo está fazendo essa noite ao seu e ao meu coração, de servir a esse Deus perfeito e maravilhoso. Olha o que está escrito no livro Testemunho para a Igreja, no volume 9, na página 11, diz assim: Deus está continuamente a trabalhar por meio daqueles que se dispõem a ser seus instrumentos. O Senhor chama homens e mulheres para o Senhor chama homens e mulheres para um papel na grande obra da redenção. Ele deseja que todos façam a sua parte para que o Evangelho possa alcançar todo o mundo. Irmãos, isso é muito, mas é muito lindo. É Deus contando comigo, um miserável, um pecador. É Deus contando com você. É Deus nos chamando, Deus nos convidando para levarmos essa mensagem de esperança, essa mensagem de salvação, essa mensagem de libertação para as pessoas que estão aí fora. Pois não existe nada mais importante nesse mundo, nessa vida, do que servir a esse Deus. E que a gente pode se alegrar no convite que Deus nos faz todos os dias de buscarmos a sua presença. Eu gostaria de encerrar o sermão dessa noite com essa imagem aqui. Essa imagem representa Jesus. No fundo dessa imagem está aquilo que nós conhecemos como a cidade santa, a Nova Jerusalém. Na cabeça de Jesus, note que tem uma coroa, ela é uma coroa de ouro, mas nessa coroa também está ali as estrelas, existem estrelas ali. E cada estrela que está ali, na coroa de Cristo, representa alguém que aceitou o convite do Espírito Santo de entregar a sua vida a Deus. Jesus também nos chama para que Ele também possa colocar uma coroa semelhante na sua e na minha cabeça. E essa coroa também terá estrelas. E essas estrelas representam as pessoas que através do seu testemunho, que através do Espírito Santo, por ter usado você, você receberá essa coroa de ouro. E cada estrela que terá ali será uma pessoa que você levou aos pés de Cristo Jesus. Hoje Deus nos chama para levar esse evangelho da paz, o evangelho da esperança, o evangelho da vida eterna. Você aceita o convite de Deus, na pessoa de Jesus, de ser o embaixador aqui na terra do reino de Cristo? Se você aceita, eu convido você a, no momento que o Anderson estiver louvando, ficar em pé e de forma espontânea, você vai dizer assim para Deus: Deus, eu quero que o Senhor me use, pois não existe nada mais importante nessa vida do que pregar o teu amor para os teus filhos, que são os meus irmãos. Amém? Nós vamos louvar o Senhor a partir de agora. Sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha.
triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Te ouvirá, do inimigo te libertará. Amém. Oi, será que eu liguei? Oi, agora sim. Esse louvor ele foi muito pertinente para com a mensagem dessa noite. E principalmente pelo nosso fechamento agora. Jesus, o Senhor Jesus, essa noite nos faz um apelo. Babilônia representa o governo da maldade, o governo das trevas, o governo que se ergueu sobre a dor, sobre a violência, sobre o derramamento de sangue, sobre a morte. Essa noite, Jesus nos chama para fazermos parte do governo dele, que é o governo da vida. Jesus nos chama para desfrutarmos da verdadeira paz, da verdadeira alegria, do verdadeiro sentido da existência, que é caminhar com Deus. E o nosso maior exemplo, ele não está em figuras humanas, mas o nosso maior exemplo é o próprio Jesus. Como disse João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa noite, o Senhor Jesus te convida
nos convida para que possamos fazer parte do governo dele, que diferente desse governo aqui, que passará, o dele será eterno. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde você, a sua casa e a sua família. E que amanhã, pelos méritos de Cristo, vai estar hasteado e você esteja aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu o melhor presente. E o Senhor escreveu uma carta de amor para o seu povo. E nessa carta o Senhor deixa publicamente, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor deu o seu Filho único, o maior de todos os presentes, o melhor de todos os presentes, para que todo aquele que nele creia não morra, mas que pelos méritos de Cristo todos aqui tenham a vida eterna. Que possamos voltar para casa felizes, porque nós sabemos que a maldade, o sofrimento, o ódio, as doenças, a morte tem dias contados nesse mundo, porque o teu reino virá e com ele virá a paz, virá a alegria, a prosperidade. Não vai ter luto, não vai ter morte e não vai ter dor. E é para esse lugar que o Senhor anseia nos levar, e é para esse lugar, ó Pai, que nós queremos ir, pelos méritos de Jesus. Amém. Oi. Para essa igreja que não sai agora não, eu quero dizer a vocês só um minutinho do seu tempo, né? Eu quero dizer a vocês o seguinte, que nessa Semana Jovem não está sendo transmitido mensagem, mas sim a mensagem da palavra e também a mensagem do louvor está sendo transmitido. Que nesse exato momento eu gostaria de convidar aqui em cima o nosso irmão Anderson, aqui em cima, faz favor, Anderson. Que a mensagem que foi cantada não foi simplesmente uma mensagem, foi a mensagem designada para os nossos corações. E através do hino, através da palavra, Deus tem usado este jovem e outros durante essa semana para transmitir a vocês o amor de Deus. Eu quero dedicar a você esse prêmio da Igreja Adventista de Lagoa da Canoa, dizer que você é um abençoado de Deus. Amém.